Bom dia, gente. Vamos começar a nossa sessão plenária e, como fazemos tradicionalmente, vamos iniciar na manhã de sexta-feira, dedicar essa manhã de sexta-feira ao debate sobre conjuntura econômica. Nessa oportunidade, temos aqui a satisfação de ter a presença dos professores economistas Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas, e João Siquissu, da UFRJ, que vão estar debatendo o tema ajuste fiscal, PEC 241 e renegociação da dívida dos estados. Esse é o nosso tema de debate nesta sessão. E eu passo a palavra ao conselheiro Rórida Duarte, que vai conduzir, que vai coordenar o debate. Bom dia a todos, colegas, conselheiros, os nossos debatedores. Bom, mais uma vez, né, como o presidente Júlio colocou, a gente seguindo nossa prática, que em breve a gente espera que já vire uma tradição, né, a gente inicia nossos trabalhos da plenária. A cada plenária já temos feito assim já há praticamente 2, 3 anos, com o debate sobre conjuntura econômica. Tivemos há 2 plenárias um debate muito produtivo, que depois, inclusive, repercutiu na nossa posição enquanto conselho, na questão, àquela época, uma perspectiva de medidas no campo fiscal, e agora a gente tomou a decisão na Comissão de Política Econômica de propor esse debate em cima de uma questão mais objetiva, digamos assim, mais concreta, desse tema colocado hoje para a economia brasileira, a questão do ajuste fiscal. E nós temos, então, a posição objetiva para discutir, que é em cima da proposta de emenda constitucional que está colocada no Parlamento, apresentada pelo governo, e é em cima, basicamente, dessa PEC, da PEC 241, inclusive já está em estágio intermediário de tramitação, já teve a aprovação no primeiro turno na Câmara dos Deputados, previsão de votação do segundo turno esse mês, e, posteriormente, encaminhamento para o Senado. Além da questão da PEC, que envolve aí a proposta de um novo regime fiscal, também a gente se propõe a discutir a questão federativa, né? Tem uma proposta, salvo engano, do conselheiro Eduardo, que a gente agregasse a discussão também da renegociação da dívida dos estados, que é a discussão do PLP, que também está colocado, já até no estágio mais avançado de discussão no Parlamento, já foi aprovado na Câmara e já foi para o Senado, que é o PLP 257. Quer dizer, em suma, nossa discussão permanece no tema fiscal, só que agora em cima de instrumentos e de propostas objetivas colocadas pelo governo, e que tem trazido tanto debate na sociedade. É um elemento que, sem dúvida alguma, vai mexer com a vida da sociedade como um todo, do cidadão, né, das empresas, e nada melhor do que os economistas para terem uma posição, a gente evitar se envolver numa discussão meramente ideológica e buscar, de fato, ir na essência das discussões. Ontem eu tomei a iniciativa de encaminhar para todos os conselheiros exatamente esses 2 instrumentos que estão colocados hoje, né? Deixou de ser uma discussão em tese para ser uma discussão concreta, objetiva. Então, encaminhamos a PEC, o texto da PEC, como está colocada hoje no substitutivo, e também do PLP. Então, acho que é importante que nossa categoria, e sobretudo aqui esse colegiado, a gente debata a fundo essa discussão, paute essa discussão, né, e consiga nos posicionar em relação às propostas, né? Não necessariamente do contra ou do a favor, mas do qual a posição melhor a ser adotada enquanto sociedade, enquanto país, e nós, economistas, temos a convicção de termos um papel fundamental nessa proposta. Então, eu queria apresentar brevemente nossos 2 convidados e, já de cara, agradecer a presença deles, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva de fazer um debate muito qualificado sobre pessoas que têm se posicionado e têm conhecimento do assunto que a gente vai debater. Então, nossos convidados são
o professor João Sixu, que é professor doutor do Instituto de Economia da UFRJ. Ele leciona as disciplinas de macroeconomia, economia monetária, tanto para graduação, quanto para o mestrado, quanto para o doutorado da UFRJ. Além de ser pesquisador nível 1 do CNPq, é autor e co-organizador de diversos livros, artigos em revistas científicas nacionais e internacionais, e tem toda a qualificação para contribuir para essa nossa discussão. E também é nosso convidado, economista Samuel Pessoa, que é sócio da consultoria Reliance, pesquisador associado do IBRE, da FGV, a formação como físico e mestrado em física e doutorado em economia pela USP, e é colunista da Folha de São Paulo. Eu queria agradecer a presença dos dois, e a nossa proposta é que cada um tenha inicialmente uma fala em torno de 40 minutos, tá certo? Eu estou negociando 30. 30 a 40 em função do atrasozinho. Tudo bem. Então, de 30 a 40 minutos a apresentação, depois a gente abre para discussão com a plenária. A gente está fazendo também a gravação do debate, está tendo a apresentação ao vivo também, né, Natália, na página do Facebook do Conselho. Então, eu queria inicialmente passar, acabou que a gente não acertou a sequência, né, da fala. Algum dos dois se prontifica a ser o primeiro a falar, ou a gente... Ordem alfabética. Então, João, por favor, pode iniciar. João é mais velho. Alô? Bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer o convite do Conselho Federal, dizer que é uma honra estar aqui nessa plenária para debater esse tema nesse Conselho. E espero que tenhamos um debate de alto nível, e acredito que certamente teremos esse debate nessa qualidade. E o tema é um tema instigante, controverso, e que eu acho que vale a pena ser debatido por economistas, mas não só por economistas. Eu acho que é o nosso papel fazer esse debate, mas esse é um tema que ultrapassa as fronteiras da economia e merece também um debate interdisciplinar, porque envolve aqui mais do que a macroeconomia e a economia, que são essenciais serem discutidas, mas está envolvida nessa PEC uma concepção de Estado e de sociedade. E, portanto, quando nós falamos de sociedade e de Estado, economistas devem debater, mas não só economistas. Eu acho que deve ser um debate interdisciplinar, transdisciplinar, sobre o tema. Bom, minha questão inicial é de que hoje nós vivemos no Brasil um clima construído, eu vou reafirmar e enfatizar a ideia de construído, de que nós vivemos uma grande crise fiscal, um enorme problema crônico, agudo, de muitos anos, e que nós chegamos a um limite de uma situação e que, portanto, são necessárias medidas drásticas. E as pessoas, na verdade, sem muito pensar, já admitem essa ideia como ponto de partida e já começam a pensar ali soluções drásticas, soluções do basta, chegou a hora. Eu acho que nós temos que refletir sobre esse diagnóstico com mais cautela. Temos que pensar se de fato nós vivemos, aqui do ponto de vista fiscal, se vivemos uma crise estrutural, ou seja, crônica, aguda, portanto,
que permanece ao longo do tempo, ao longo de décadas, ou se existe outro diagnóstico. Eu gostaria de pensar o seguinte: nós, pegando aí o que aconteceu já neste século, o que nós temos tido é uma administração fiscal irresponsável e que causou problemas que aparentemente são insolúveis. Eu gostaria de levantar alguns números para reflexão. Entre 2003 e 2013, portanto 10 a 11 anos, nós fizemos nesses anos uma média de superávit primário de 3%. Fizemos neste período umas despesas com juros da dívida pública de 6% do PIB. Portanto, é uma aritmética aqui direta, fizemos um déficit orçamentário nominal de 3% do PIB ao longo desse tempo. Portanto, de 2003 a 2013, nós participaríamos das regras, ou estaríamos adequados para participar das regras mais rígidas da Comunidade Europeia. 3% de déficit nominal. Ou seja, aqueles que são chamados hoje em dia, erroneamente, mas são chamados hoje em dia de fiscalistas, que são duros com o gasto público, restritivos em relação ao gasto público. Esse termo é um termo inadequado, mas são chamados de fiscalistas hoje em dia. E eles aceitam, e essas são as regras europeias, 3% de déficit nominal. E nós vivemos exatamente esta média durante o período 2003-2013. E isso me parece o que é estrutural na economia brasileira. É isso. Nós conseguimos fazer superávit primário, mas temos uma despesa de juros que come o nosso superávit primário e temos como resultado um déficit. Até que tivemos um déficit, apesar dessas despesas elevadas de juros, tivemos um déficit adequado para ser membro da Comunidade Europeia de 2003 a 2013. Então, aí eu já diria que essa ideia de que nós temos um desequilíbrio fiscal estrutural que vem nos atropelando o desenvolvimento há décadas, eu colocaria aqui o primeiro questionamento e me colocaria na posição de que nós não temos este desequilíbrio que hoje se tornou um consenso para aqueles que não pensam exatamente sobre a nossa história e caem nos argumentos muito fortes e tendenciosos da conjuntura. O que tivemos no ano de 2014? Eu falei do ano 2003 até o ano 2013. Tivemos no ano 2014 um baixíssimo crescimento basicamente nulo, nosso crescimento econômico. Nossas receitas caíram 3%, receitas públicas caíram 3% em termos reais. Fizemos um déficit primário pequeno, mas fizemos. Ou seja, depois de 11 anos fizemos um déficit primário e tivemos também despesas de juros no mesmo patamar. Mas, neste período, além da queda de receitas, se acumularam ao longo do tempo algumas políticas de desonerações que no ano de 2014 as desonerações foram superiores a 100 bilhões de reais. Foram superiores ao orçamento da educação, foram superiores ao orçamento da
saúde, só de exoneração, nós perdemos mais que um orçamento da saúde, mais que um orçamento da educação. Então, nesse ano, nós tivemos um déficit nominal de 6% do PIB, um déficit preocupante, um déficit que saímos de uma média de 3%, saltamos para 6%. Agora, eu enfatizei que tivemos um crescimento nulo, na verdade um crescimento de 0,1% do PIB, isso fez cair as nossas receitas em 3% em termos reais. Gostaria de lembrar que entre 2003 e 2013, que é esse período que eu estou enfatizando, que mostra qual é o nosso quadro fiscal mais permanente, a nossa média de crescimento foi de 3,6%, incluindo o ano de 2009, que foi o ano da crise americana, que atingiu diversos países de forma profunda, e o Brasil atingiu pouco, porque fizemos uma boa política de reação à crise. Mas nesse ano crescemos 0% aproximadamente. Então, nesta média de 11 anos, eu estou incluindo aí um ano de 0%, e está dando uma média de 3,6% de crescimento. O que aconteceu no ano de 2015, diante de uma situação preocupante em 2014? Em 2015, adotamos uma política que já vinha sendo gestada, organizada e já aplicada desde 2011, uma política de contingenciamento e corte de gastos. Em 2015, fizemos de forma radical, aplicamos uma política dura de contenção de gastos em 2015. E qual era a ideia? A ideia era reverter o quadro de 2014. Reverter o quadro de 2014 era reduzir o nosso déficit nominal de 6% para algo que teria que ser menor do que isso. Tinha que ir em direção aos nossos 3% dos últimos 10, 11 anos que eu estou enfatizando, 2003 a 2013. E aconteceu exatamente o inverso. A política de corte de gastos, a política de contenção de despesas, queda de gastos reais na saúde, queda de gastos reais na educação e outras áreas, provocou uma recessão de 4% do PIB aproximadamente, e as receitas caíram, as desonerações continuaram e as despesas de juros explodiram, foram para algo entre 8,5% e 9% do PIB. E neste caso, nós tivemos então um aumento do déficit nominal, ou seja, a política de corte de gastos para equilibrar o orçamento aumentou o desequilíbrio do orçamento. Ou seja, toda essa ideia que se tem daqui para frente de que nós temos que cortar gastos, não estou falando nem especificamente da PEC, é uma orientação que está presente na cabeça de governantes, ela já foi feita. Aliás, ela já tinha sido gestada e organizada em alguma medida de 2011 até 2014, mas em 2015 ela foi revelada e foi aplicada na sua plenitude, e o resultado foi inverso do prometido. Foi inverso do prometido. Então, nós chegamos ao ano de 2015 numa situação extremamente problemática. Agora, quero lembrar o seguinte: as despesas de juros no ano de 2014, onde nós tivemos um aumento do déficit para 6% do PIB, as despesas foram de 311 bilhões de reais. Voltando a comparar 3 orçamentos de saúde ou 3 orçamentos de educação. Em 2015, para resolver o problema fiscal, entre aspas, nós aumentamos as despesas de juros de 311 para 500 bilhões. De um ano para o outro, aumentamos 190 bilhões de despesas de juros. O resultado foi um déficit nominal de 10% do PIB.
E diante deste quadro, que me parece o mais assim, revelador do que eu tenho para descrever dos últimos tempos, se propõe, então, como solução para o equilíbrio fiscal permanente, duradouro, uma PEC. Uma PEC, nós falamos assim, PEC, mas é bom descrever o que é PEC. Uma proposta de emenda constitucional, é colocar na Constituição do país uma regra de gastos públicos. Algo inédito, se colocar na Constituição do país uma regra de gastos públicos. Vinculado, agora essa é a parte que eu considero mais, eu diria, para mim, candente, importante. Gastos públicos vinculados ao IPCA do ano anterior. IPCA quer dizer Índice de Preço ao Consumidor. Então, amplo. Índice de Preço ao Consumidor, que é o chuchu, a cebola, a banana, etc., etc., esses preços vão nortear os gastos do governo no ano posterior para comprar vacina, construir ferrovia, pagar bolsas do CNPq, ou seja, quando o preço do chuchu cai, nós cortamos no ano seguinte bolsas do CNPq. Caricaturando, a situação é esta. Eu já tinha visto até se relacionar gastos do governo com receitas, gastos do governo com proporção do PIB, agora com preços ao consumidor do ano anterior, é realmente muita criatividade negativa posta numa proposta que vai para a Constituição. Bom, e aí a ideia é que os gastos em termos reais vão cair ao longo do tempo. Quero dizer o seguinte, só vão cair, de fato os gastos vão cair como proporção do PIB ao longo do tempo. Essa que é a ideia. Os gastos reais serão mantidos, desculpa. Os gastos cairão como proporção do PIB somente se houver crescimento. Então, se houver crescimento, realmente eles vão cair. Mas já está pressuposto aqui que vai haver crescimento. Eu coloco em dúvida se nós vamos ter crescimento, qual a magnitude do crescimento dos próximos 10 anos, 20 anos. Mas cairá como proporção do PIB, uma questão óbvia, se em termos reais os gastos estarão congelados e o PIB vai crescer, como proporção do PIB, os gastos primários cairão. Agora eu pergunto o seguinte, quando gastos primários caem como proporção do PIB, isto implica equilíbrio fiscal? Não. Não. Equilíbrio fiscal não depende desta proporção. Depende de receitas, depende de despesas, depende de demandas sociais e depende de despesas de juros. Pode haver uma queda dos gastos primários como proporção do PIB e não haver nenhum equilíbrio fiscal. Nenhum. Pode até acontecer, mas pode não acontecer. Estou falando aqui nem de teoria econômica, nem de posição ideológica, de direita ou de esquerda. Estou falando de aritmética. Isso aqui não é necessariamente acontecerá. O que eu acho que o que é de importante, que vale a pena ressaltar aqui, é que é o seguinte: gastos reais primários, quando sobem ou quando caem, não necessariamente pioram ou melhoram a vida do cidadão. Gastos primários, quando sobem como proporção do PIB
ou caem como proporção do PIB, não necessariamente melhoram ou pioram a vida do cidadão e nem equilibram ou desequilibram as contas públicas. Uma coisa é certa: gastos primários congelados em termos reais, com a população crescendo, a vida do cidadão vai piorar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Nos últimos 10 anos, os gastos per capita em saúde aumentaram 44%. Nos últimos 10 anos, os gastos com educação per capita aumentaram 100%. A vida do cidadão melhorou, é pouco sensível, porque a situação era muito ruim, mas melhorou. E eu afirmo categoricamente que a vida do cidadão vai piorar, porque, usando as projeções do IBGE para os próximos 10 anos de crescimento populacional, haverá uma queda de 6% do gasto primário real per capita, em saúde e em educação. Então, imaginem um bebê que nascerá no próximo ano. Ele terá certeza que não terá, nos próximos, ou nos primeiros 20 anos de vida, nenhuma melhoria na saúde pública, nenhuma melhoria na educação. Pelo contrário, as coisas piorarão alguma coisa, e é este número que eu tenho para trazer. Segundo projeções do crescimento populacional do IBGE, o gasto per capita real em saúde e em educação cairá 6% nos próximos 10 anos. Então, quando nós pensamos em equilíbrio fiscal, que nós temos que pensar sim, nós temos que pensar também, juntamente, equilíbrio social. E isso não são palavras vazias, não é uma falácia. Gasto público, a sociedade recolhe impostos para ter retorno. Então, qualquer discussão para mim que olhe exclusivamente para uma visão, para uma ideia contábil do orçamento público, é muito limitada. Seja feita por esquerda, por direita, aqui não se trata de uma questão ideológica. Se trata de que o orçamento é da sociedade. O orçamento não é um orçamento para ser concentrador de serviços, bem-estar e renda. Ele existe para ser, da sua natureza, para ser exatamente o contrário disso que eu mencionei. Então, eu penso que qual é a ideia, que eu acabei de mencionar, enfatizar aqui, qual é a ideia que temos que ter sobre equilíbrio fiscal? Nós temos que ter equilíbrio fiscal? Sim, nós temos que ter equilíbrio fiscal. A questão é como alcançamos o equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal, na história do mundo e da recente brasileira, mostrou-se que se alcança com crescimento econômico. E aqui está colocada a pergunta central: o que vem antes? O equilíbrio fiscal ou o crescimento econômico? A história tem mostrado que as contas públicas se equilibram, ficam saudáveis, vamos chamar assim, para utilizar algum termo, quando há crescimento econômico. E por isso que é importante mencionar o período que eu falei, de 2003 a 2013. Foi o crescimento econômico de 3,6% em média, nesse período, que provocou o equilíbrio das contas públicas. Foi isso que aconteceu. Contas públicas são resultado, um espelho do vigor de uma economia. Quando uma economia vai bem, suas contas públicas vão bem. É por isso que no ano de 2014 nós fomos mal.
É por isso que no ano de 2015 nós fomos muito mal. É porque não houve crescimento, houve desemprego, não houve arrecadação, houve despesas de juros elevadas. Então, a saída existe. A saída é fazer crescimento e reduzir juros, porque as despesas de juros são impagáveis. E aí alguém pode dizer, mas como reduzir juros e como fazer crescimento? Bom, juros no Brasil não podem ser explicados por economistas. Economistas não podem explicar o nível da taxa de juros no Brasil. Eu não tenho nenhuma explicação, dadas minhas limitações, meus conhecimentos, eu não tenho nenhuma explicação para a taxa de juros ser 14% no Brasil ou 14,25%, como era 2 dias atrás. Eu não tenho nenhuma explicação do ponto de vista econômico. Para controlar a inflação, não pode ser, porque juros são elevados para controlar a inflação para promover algum tipo de desaquecimento econômico. Os juros são elevados ou para valorizar o câmbio, ou para conter o crédito, ou para inibir o investimento, mas para promover algum tipo de desaquecimento. Não é possível que numa economia que tem 4% de recessão e caminha para mais um ano de recessão, os juros estejam sendo elevados para deprimir ainda mais a economia, para conter a inflação. Isso não tem nexo entre uma economia em recessão e juros sendo elevados para controlar preços. A própria economia já estaria controlando algum preço que fosse estimulado pela dinâmica econômica. Já temos 4% de recessão repetido 2 anos seguidos. E nós temos juros para conter a inflação. Eu acho que essa é uma reflexão que também vale a pena ser feita. A reflexão de que normalmente as pessoas imaginam que aperta-se um botão de juros, a inflação está contida. Não, há um caminho, há um canal, há uma explicação. Que são essas 3 que eu mencionei, esses 3 canais possíveis, câmbio, crédito e investimento, mas em algum momento a ideia de que juros eles desaquecem a economia, mudam a dinâmica econômica e desaquecem. Então a demanda, portanto, preços tendem a ficar contidos. Será que nós precisamos ter juros de 14% numa economia que repete recessão de 4% em 2015 e agora em 2016? Agora, outra pergunta é, juros são altos porque existe um risco de insolvência do setor público e os credores do governo federal não comprariam títulos a taxa de juros menor do que essa? Isso também não é verdade. É óbvio que a liquidez existente na economia brasileira e as taxas de juros existentes no mundo, as outras possibilidades, não são competitivas com essa taxa de juros, e essa dívida pública ela é rolada a 14%, ela seria rolada a 13%, seria rolada a 12%, seria rolada a 11%. Então, nesse patamar que está a taxa de juros, ela não tem nenhuma ligação com o risco de insolvência do setor público, neste patamar que está. Não tem nenhuma ligação com inflação. E, pelo que eu já mencionei, e gostaria só de destacar que a nossa inflação recente foi de preços administrados e foi de choque de alimentos, o que juros não tem nenhuma capacidade de incidir. Pode incidir, segundo o presidente do Banco Central, que eu tenho acompanhado as suas audiências públicas, em efeitos secundários da inflação. Mas será que nós temos que gastar 500 bilhões para combater efeitos secundários, que eu duvido, mas ainda assim eu gostaria de questionar essa afirmação, 500 bilhões para combater efeitos secundários da inflação? Ou é melhor deixar os efeitos secundários existirem? Do meu ponto de vista, não existem, mas eu estou usando o argumento que é publicizado pelo presidente do Banco Central, que os juros são para combater os efeitos secundários dos preços administrados e dos choques climáticos que provocam variação de preços de alimentos. Então, eu penso que é possível abaixar a taxa de juros e não consigo explicar, do ponto de vista econômico, este patamar que aí está de juros. Só percebo que eles fazem uma enorme transferência de renda na sociedade, de toda a sociedade para
aqueles que detêm títulos da dívida pública. E são despesas extraordinárias. São despesas extraordinárias. Como eu mencionei, a Previdência Social está muito na berlinda, seu orçamento é de 500 bilhões. As despesas de juros também são de 500 bilhões. Então, é isso que eu percebo com juros e, portanto, isso é uma questão que, além da constatação de uma enorme transferência de renda, o seu patamar eu não consigo explicar como economista. Mas acho que sociólogos, cientistas políticos, pesquisadores de outras áreas podem explicar melhor o patamar de taxa de juros no Brasil. Nós podemos fazer crescimento, então os juros nós podemos abaixar. E nós podemos fazer crescimento econômico? Podemos. Eu não quero nem entrar aqui agora, nesse momento, numa discussão sobre reforma tributária, que o sistema tributário no Brasil é extremamente regressivo e poderia, mudando esse sistema para um sistema progressivo, ele poderia financiar o crescimento econômico e o desenvolvimento, que é mais importante do que o crescimento econômico. Mas não quero nem mencionar isso, porque isso não há a menor chance de acontecer, dada a composição do Congresso, em curto espaço de tempo. Mas eu diria o seguinte: baixa os juros, que vamos ter espaço fiscal. Baixa os juros, que nós vamos ter espaço fiscal. Vejam só, o aumento da despesa de juros de 2014 para 2015 foi de 190 bilhões. Se tivesse mantido a mesma despesa de juros, ou tivesse aumentado um pouco a despesa de juros, nós teríamos aí mais de 100 bilhões para financiar o crescimento econômico. Então, a fórmula me parece que é crescimento econômico com juros baixos. Isso vai dar como resultado o que aconteceu no período 2003-2013, onde tivemos equilíbrio fiscal, tentativa de um equilíbrio social, e o que o Brasil precisa, de fato, é desenvolvimento. É muito além do que crescimento econômico. E desenvolvimento, eu não tenho a menor dúvida que no Brasil está associado à construção de um estado de bem-estar social. E isso significa aumentar o gasto per capita em saúde, educação e outras áreas. Não vai haver desenvolvimento no Brasil, com redução de gastos per capita nessas áreas e em outras correlatas. Portanto, o que está acontecendo aqui, a partir desse momento, é que nós não estamos fazendo nada neste sentido que é dito, que é do equilíbrio fiscal. O que nós estamos fazendo é suspendendo a possibilidade de desenvolvimento pelos próximos 20 anos. Essa questão é muito maior do que o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal não é pré-condição para crescimento. Em nenhum lugar nunca foi. O que é pré-condição para o equilíbrio fiscal é o crescimento econômico. Então, minha conclusão é, para aqui cumprir aqui o tempo de 30 minutos, minha conclusão é: nós precisamos de equilíbrio fiscal? Sim, nós precisamos de equilíbrio fiscal. Nossa pré-condição para ter equilíbrio fiscal: crescimento econômico com juros civilizados. Essa é a saída para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, João. Já passo a palavra para o Samuel. Obrigado vocês pelo convite. É super difícil essa posição minha. Eu e o João somos profissionais da mesma área de conhecimento. Eu não sou economista formado, mas atuo como professor de economia há 30 anos
E o nosso pensamento é antagônico. Assim, tudo que ele falou, eu penso de maneira inversa. Super difícil, a sociedade vai ter que arbitrar. Os órgãos da sociedade, as instâncias decisórias da sociedade, o Congresso Nacional vai ter que arbitrar. Então, eu vou compartilhar com vocês qual que é a minha narrativa da história fiscal brasileira recente e por que eu acho que a PEC é necessária. Eu acho que a PEC é um instrumento de tornar o nosso conflito social mais funcional. A gente está num abismo inflacionário, eu sou muito preocupado, e, de fato, eu sou uma das pessoas, certamente não sou a mais importante, ou a líder, ou que seja lá o que for, mas eu participei da construção desse diagnóstico que está por trás da PEC, sou um dos culpados aí. Então, eu vou aqui defender esse nosso diagnóstico, lembrando que esse diagnóstico ele já tinha sido feito em 2005. Quer dizer, em 2005, houve um esforço grande envolvendo o ministro Palocci e o ministro Paulo Bernardo. Nessa época, eu era assessor econômico do senador Tasso Gereissati, havia conversas muito avançadas do ministro Palocci e ministro Paulo Bernardo com a bancada do PSDB no Senado. O ex-ministro Delfim Neto também apoiava, e havia, naquele momento, liderado também pelo professor Yoshiaki Nakano, um esforço de construção de ajustamento fiscal estrutural que nós localizamos. Tem um textozinho meu, com Mansueto Almeida e Fábio Jambiagi, que está num anexo daqueles relatórios de conjuntura que o IPEA publicaram, um paper publicado em 2006, em que a gente já apontava um problema estrutural gravíssimo nas contas públicas brasileiras. Então, qual que é a minha narrativa? A gente teve um período, se eu olhar receita, despesa e crescimento econômico, nos últimos 18 anos, o gasto primário da União, deflacionado pelo IPCA, cresceu a 6% ao ano. Nesse período, o PIB cresceu a 3%. Então, o fato que ocorre é que o crescimento do gasto primário da União nos últimos 18 anos, ele foi sempre o dobro do crescimento do PIB. Esse é um fato que está associado ao desejo da sociedade de construir o estado de bem-estar social, não está associado só à Constituição, mas está associado a toda a escolha que a sociedade fez desde então. O fato é que nós tivemos nos últimos 18 anos, e se a gente tiver dados melhores, isso vale um pouco mais para trás, um crescimento do gasto primário da União real, deflacionado pelo IPCA, que foi o dobro do crescimento do PIB. Essa é claramente uma situação insustentável. Por que o problema explodiu agora? Tem uma narrativa, tem uma historiazinha de por que ele explodiu agora. Durante uma janela de 12 anos, que vai de 1998 a 2009, mais ou menos, 2010, a receita cresceu a 6 também. A gente teve o que eu chamo o período de ouro das finanças públicas brasileiras, que foi um período em que a receita recorrente da União cresceu uma velocidade que é o dobro do PIB. Tá, claramente, esse é um fenômeno não recorrente. Foi um longo fenômeno, mas é um fenômeno que não vai se repetir. Nenhum país pode ter, durante 3 décadas seguidas, 4 décadas seguidas, receita crescendo ao dobro do PIB. O que produziu esse período de ouro? Você teve principalmente um longuíssimo processo de formalização da mão de obra, teve o boom de commodities e teve uma série de receitas que parecem que são recorrentes, mas não são recorrentes. Por exemplo, todo o IPO de bolsa, toda a receita que você faz com valorização de patrimônio em bolsa, que foi muito importante nesse período, ela parece que é recorrente, mas ela não é recorrente. Quando a bolsa sobe, as pessoas têm um ganho patrimonial e pagam imposto de renda para o Estado. Quando a pessoa tem uma perda patrimonial, a bolsa cai, o Estado não devolve o dinheiro para ela. Então, você tem uma série de assimetrias que fazem com que, nesta janela de uns 12 anos, nós tivemos, de fato, um comportamento extraordinário da receita. E foi o comportamento extraordinário da receita que permitiu superávites primários relativamente elevados, seguidos anos,
apesar do gasto crescer sistematicamente a uma velocidade que é o dobro da velocidade de crescimento do PIB. A partir de 2010, 2011, nós tivemos um comportamento normal da receita. O que é um comportamento normal da receita? Se nós pegarmos a receita recorrente da União entre 2011 e 2014, no primeiro mandato da presidente Dilma, ela cresceu a 2,8%. O PIB cresceu a 2,2%. Então, na verdade, tivemos uma receita até que foi acima do PIB. O problema é que o gasto primário cresceu a 5,7%. Ora, a gente tem uma estrutura de gasto primário que as contas públicas elas só ficam de pé se a receita crescer o tempo todo ao dobro do PIB. Isso não vai acontecer mais. E o problema foi construído. E aí foi construído aos poucos. Ora, quando a receita passou a ter um comportamento mais normal, a decisão que os formuladores de política econômica à época tiveram